Olá a todos, bem-vindos ao Arte Matemática, eu sou o Nicolas e nesse mais novo episódio da nossa série sobre cálculo assintótico eu vou fazer um vídeo muito importante, tá? Para muitos de vocês talvez não seja tão importante assim, mas vai por mim, que no futuro talvez vocês me agradeçam com esse vídeo e eu quero deixar o mais claro no título, no começo, em todos os quesitos possíveis, que é não adicionem equivalentes. Pelo amor de Deus, por favor, não façam isso. E por que que eu toto- tomo tanto tempo de vocês lembrando, no último vídeo eu falei, não adicione equivalentes. Nesse vídeo eu vou fazer simplesmente não adicione equivalentes. E eu vou explicar técnicas para a gente contornar um pouquinho esse problema. Porque o problema de adicionar equivalentes é que muitas vezes vocês vão achar o resultado certo. E aí vocês podem me falar, Nicolas, ok, que bom, né? O objetivo é achar o resultado certo, então por que você está tão desesperado assim? O problema é que, como matematicamente isso não é generalizado, vocês não podem fazer isso. Tá? Só porque funciona para algumas funções, a gente demonstrou que não funciona para todas as funções, ou seja, não é um utensílio utilizado. Não é um utensílio utilizável. Beleza? É por isso que eu tomo muito cuidado, porque muitas vezes uma simples regra vocês vão lembrar, só que o fato do adicionar equivalentes muitas vezes vai funcionar, acho que 99% das vezes funciona, né? Eu vou explicar o porquê que isso não é indicado na adicionar equivalentes, é proibido até, é porque muitas vezes não funciona. Então eu vou fazer um exemplo para vocês que não funciona, para vocês entenderem por que é tão desesperado, e depois eu vou fazer um exemplo de uma soma, onde eu vou explicar que funciona, né? E eu vou falar, tomem cuidado, não podemos fazer isso, e eu vou explicar uma técnica para vocês para contornar esse problema. Beleza? Então, o exemplo que não funciona, no caso é um exemplo simples, eu vou considerar uma sequência UN, que é igual a 1 sobre n mais 1 sobre n ao quadrado, beleza? E eu vou fazer uma sequência Vn, que é igual a menos 1 sobre n, beleza? Então aqui é bem simples, tá? O equivalente de UN, aqui, o equivalente, né, em mais infinito, vai ser 1 sobre n, tá? Porque 1 sobre n ao quadrado, ele tende mais rápido, mas pouco importa, ele é negligenciável perto de 1 sobre n, tá? Então ele vai ser equivalente a 1 sobre n, beleza? E aqui, o equivalente Vn é ele mesmo, né? Não tem nenhum melhor equivalente do que menos 1 sobre n, beleza? Então temos o n, que é equivalente a 1 sobre n, e temos Vn, que é equivalente a ele mesmo, então menos 1 sobre n. Beleza? Só que agora o meu objetivo é procurar um equivalente de UN mais Vn. Né? Isso daqui é equivalente mais infinito ao quê? Aí vocês podem falar, beleza, então eu tenho equivalente UN, eu tenho equivalente Vn, então eu vou somar os equivalentes. O problema é que vocês vão mostrar que UN mais Vn vai ser equivalente mais infinito a 1 sobre n menos 1 sobre n. E isso daqui igual a zero. Beleza? E isso daqui não é possível, tá? Vocês não podem achar nada que é equivalente a zero. Porque se vocês acharem algo que é equivalente a zero, isso quer dizer que 1 sobre UN mais Vn sobre zero tende a 1. O que não faz o menor sentido, porque algo que tende a zero tende a mais infinito. Tá? Então isso daqui é completamente não possível. Né? O que a gente acabou de demonstrar é que se vocês tentarem fazer a soma dos equivalentes, né, vocês vão acabar compensando o termo preponderante de cada um, né? E quando a gente fala compensa é porque eles se anulam, beleza? Então tomem muito cuidado, não adicione equivalentes. Então vamos ver técnicas para contornar esse problema. Então vamos com esse exemplo, que é um exemplo, não vou falar que é famoso, né? Mas é um exemplo até comum nesse formato, que é uma diferença. Obviamente tudo que eu falo de não soma equivalentes, obviamente funciona para operação subtração, né? Óbvio. Então aqui temos seno de 2 sobre n menos seno de 1 sobre n. E aqui que vem o problema, e é isso que eu quero que vocês tomem muito cuidado. E é por isso que eu lembro e lembro e lembro que vocês não podem adicionar equivalentes. É que se vocês fizerem isso, nesse caso vai funcionar. E esse é o problema, porque se funciona, vocês falam, ok, está certo, só que matematicamente está errado. Então, se vocês escreverem numa folha de papel, o professor de vocês, ou né, se vocês têm colegas de trabalho, vão te dar um tapa na orelha. E merecido, porque vocês não podem fazer isso. Beleza? Então, obviamente, suponhamos que a gente pode fazer isso, vocês vão ter o equivalente seno de 2 sobre n, a gente viu no vídeo anterior que isso daqui é equivalente a 2 sobre n, né? E seno de n é equivalente a 1 sobre n, então vai ficar 2 sobre n menos 1 sobre n, fica equivalente a 1 sobre n, beleza? E então aí vocês vão ter o resultado que isso daqui é equivalente a 1 sobre n, e esse é o resultado certo, tá? Mas a gente não pode resolver dessa maneira. Uma dica para vocês, que é o fato que eu falei anteriormente, que 99% das vezes funciona,
é que vocês fazerem isso na cabeça de vocês podem. Né? Vocês, como bons matemáticos, bons futuros engenheiros, bons etc., vocês podem fazer isso na cabeça e ter uma noção do resultado. Né? E depois na demonstração vocês fazem bonitinho. Então, eu tenho uma ideia que isso daqui tem que ser equivalente a 1 sobre n. Agora eu tenho que demonstrar esse resultado. Tá? Mas o fato que eu fiz isso na minha cabeça me dá um indício do resultado. Beleza? Então guardem isso na cabeça. Beleza, então aqui temos um seno sobre 2n menos seno sobre 1n. Tá? Obviamente, por que é equivalente a 2 sobre n, né, quando eu falei no exemplo? Porque quando o n tende a mais infinito, isso daqui tende a zero, né, e a gente vê um equivalente de seno em zero. Então, beleza. Como é que a gente pode fazer isso? Como a gente não pode trabalhar com somas, só que os equivalentes funcionam muito bem com produtos, a gente vai transformar isso em um produto. Ok? Então a gente vai utilizar a fórmula seno de A menos seno de B, porque é a situação que a gente tem aqui. Beleza? Então, lembrando do seu arsenal de fórmulas trigonométricas, isso daqui dá 2 cosseno de A mais B sobre 2, vezes seno de A menos B. Tá? Na minha série de trigonometria, eu demonstrei esse resultado e dei técnicas para vocês lembrarem disso. Ok? Então, aqui no nosso caso, a gente tem A que igual a 2 sobre N, e a gente tem B que igual a 1 sobre N. Beleza? Então, nesse caso, a gente vai ter a nossa sequência UN, que vai ser igual a 2 cosseno de 3 sobre 2n, ok? Vezes seno de 1 sobre 2n. Então, aqui a gente tem um produto. Então, eu posso procurar um equivalente disso e um equivalente disso. Um equivalente de 2 é 2, né? Então, a gente vai trabalhar com isso. Beleza? Então, quando n tende a mais infinito, cosseno de 3 sobre 2n. Então, temos cosseno de 3 sobre 2n, ok? Então, isso vai tender ao quê? Então, a gente tem cosseno de 3 sobre 2n, então 2n tende ao infinito, então cosseno tende a zero. Então, isso daqui vai ser igual a 1 mais uma negligência de uma função constante, né? Então, um pequeno O de 1, beleza? E seno de 1 sobre 2n, no caso não nn, né? 2n, a gente viu que isso é equivalente a 1 sobre 2n. Tá? Então, eu não dei um equivalente ainda de cosseno, beleza? Só que a gente sabe que cosseno de 3 sobre 2n, né, quando o n esteja mais infinito, a gente pode escrever dessa maneira aqui, então a gente tem uma igualdade aqui. E um seno a gente viu a equivalência, então a gente tem um equivalente aqui. Beleza? Então, obviamente, quando a gente tem essa igualdade, isso quer dizer que isso é equivalente a 1, tá? Só que eu não demonstrei a equivalência ainda, mas vocês viram que a gente pode fazer isso. Então, isso implica o quê? Isso implica que o n vai ser equivalente a 2 vezes 1 vezes 1 sobre 2n, tá? Então, multiplicação a gente pode fazer com os equivalentes, isso eu demonstrei por quê. Então, isso daqui vai ficar igual a 1 sobre n. E esse é o resultado certo. Então, vocês viram que quando a gente somou, então, quando a gente fez o que não deveria ser feito, a gente já tinha o resultado certo. Beleza? Então a gente tem uma ideia, e muitas vezes vai ser isso o caso. A gente vai ter o resultado certo, só que matematicamente está errado, né? Porque tem situações que não funcionam, né? Então se a gente acha um contra-exemplo, a gente não pode aplicar esse teorema, beleza? Então a gente já tem uma ideia do resultado, e agora é só demonstrar ele simplesmente. Então quando vocês têm uma diferença de seno, de cosseno, de tangente, vocês utilizam as propriedades das funções trigonométricas, vocês transformam em produto, e em produto divisão as coisas funcionam muito melhor, ou até mesmo em potências. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Então, desculpem se eu fui muito agressivo, mas muito importante, a mensagem do vídeo é não adicione equivalência. Até o próximo vídeo.